Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita e, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus, tivera sede abrasadora e terrível, pedira em vão a compreensão dos amigos, debalde buscara o terno aconchego da família. Mas agora que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas oblatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de Seleucia. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando a quando repousavam à margem do Oronte para a merenda salutar. À sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Em Seleucia, não foi demorada a espera de embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Chegaram à ilha com o jovem João Marcos sem incidentes dignos de menção. Estacionados em Sítium por muitos dias, aí solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga num sábado com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra, procurou conjugar o texto da lei, examinado naquele dia as lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito, algo excessivo, às tradições judaicas. Via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos, demonstrava o temor de encetar o trabalho, abrindo as lutas tão em desacordo com o seu temperamento. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentia plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios perseverantes nos erros do fingimento farisaico seria negar fidelidade ao Evangelho. Procurou resignar-se e esperou. A missão percorreu numerosas localidades, entre vibrações e largas simpatias. Em Amotonte, os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora.
caracterizava-se em tudo pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Depois de grandes esforços, chegaram a Neapafos, onde residia o procônsul. A sede do governo provincial era uma formosa cidade cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Não obstante, sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. A apresentação do evangelho foi feita com raro brilhantismo. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. O êxito foi inexcedível. A segunda assembleia reuniu os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeravam-se ansiosos. O ex-levita fez nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos e informações. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros, recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram formoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. A notícia das curas julgadas impossíveis encheu Neapafos de grande assombro. Os missionários impunham as mãos fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes distribuíam água pura em seu nome. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova. Mas com grande surpresa verificou que Saulo se modificara radicalmente. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Notava, particularmente, o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Referia-se a certos lances das lições do Mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se, mas no espírito das turbas. Dia e noite havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. A manhã ia alta, Saulo atendia a numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. O procônsul, Sérgio Paulo, disse o mensageiro solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem era muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu, agradecemos de coração e iremos ainda hoje. O ex-rabino estava confuso. Não só o conteúdo político do fato surpreendia-o sobremaneira. Em vão, procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo? Não conheceria alguém com esse nome? Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação?
Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo pertinaz enfermidade. Desejaria curar-se ou, quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha. Induzido pelos judeus, a situação, entretanto, não se resolveria por conjecturas. Incumbindo João Marcos de atender a quantos se interessassem pela doutrina no referente a informes necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando singular desencanto da vida, o procônsul entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave irradiação do olhar humilde e melancólico. Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Barjesus, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os 4 se viram a sós, em círculo muito íntimo, falou o enfermo com amarga serenidade. Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade, de Nea Pafos. Tendes curado moléstias perigosas, desenvolvido a fé e inúmeros descrentes consolado míseros sofredores. Há mais de 1 ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nessas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Barjesus, que por sua vez fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguia. Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo um necessitado. Saulo ouviu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do mártir vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente: Nobre procônsul, temos conosco de fato o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo, Jesus. Sua fórmula é sagrada, continuava o tecelão com ênfase, e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Enquanto Barjesus, irônico e sorridente, escutava o introito, Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino atento e comovido. Contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Ele é a bondade perfeita, esclareceu Saulo de Tarso, e sua ação consoladora está em toda a parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Observando o entusiasmo com que o missionário tarsense falava, o chefe político de Nea Pafos buscou a aprovação de Barjesus com um olhar indagador. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou: Julgávamos que estivesseis aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Ousais franquear o